Desde 1965, com um decreto de lei feito pelo Congresso Nacional, o Brasil comemora no mês de agosto o folclore rico e diverso em cada região do país. E no Vale do Paraíba, em Jacareí, também não é diferente. Festas, lendas, costumes e tradições são lembrados pelos mais velhos e protegidos pelos espaços culturais que existem na cidade. E para falarmos sobre a contribuição do folclore para a conservação da cultura popular no município, recebemos hoje ela que é cientista social e antropóloga, Letícia Rodrigues. Letícia, bem-vinda ao programa TV Câmara Entrevista. É um prazer recebê-la aqui, viu? É um prazer meu estar aqui também de conversar com vocês. É interessante, eu vou começar com uma pergunta. Cientista social e antropologia, né? São dois temas aí. Explica pra gente qual é a área de atuação de cada um deles. Isso. A antropologia, ela está dentro das ciências sociais. Na verdade, hoje em dia, para você fazer o curso de antropologia, é mais comum que você faça o curso de ciências sociais, que abrange a antropologia, a sociologia e a ciência política. E aí você se aprofunde em alguma das áreas. Então, no caso, eu fiz as ciências sociais com ênfase em antropologia. Então, as pesquisas que eu fui desenvolvendo vão para a antropologia, que lida exatamente com essa parte da cultura, do ser humano enquanto um ser cultural, que produz, né, essas manifestações, sejam elas materiais, imateriais, linguísticas e tudo mais. E é onde está o folclore inserido também. Muito bem. Agora, folclore é algo que a gente ouve bastante, principalmente desde pequenininho nas escolas, né? Folclore, mas muita gente cresce sem saber de fato o que é o folclore. Então, conta pra gente qual é a história do folclore. Olha, acho que o folclore é tudo, de uma certa forma. Porque assim, o folclore, como a gente mesmo escuta sempre nas escolas, a gente fala, né, em geral a gente tem uma professora que fala assim, o que é a palavra folclore? Que vem do folklore, que seria o conhecimento do povo, né? Vem do inglês. E é o que acontece, o folclore ele vai abranger tanto a parte linguística, quanto a parte de indumentária, de vestimenta, quanto as nossas danças, as nossas palavras, a forma como a gente se locomove no espaço, como a gente interage com o espaço, com as outras pessoas, com os animais, com o meio ambiente. Tudo isso é uma forma de folclore, porque ela vai ser uma manifestação cultural. E o folclore é essa parte que a gente consegue significar alguma coisa. Então, assim, a forma como a gente lida, por exemplo, com o Rio Paraíba, né, dentro das nossas lendas, das nossas histórias aqui no Vale, é um tipo de folclore. Então, o folclore, ele abrange as nossas vidas e ele está sempre intercalado. Mas a gente costuma, às vezes, não lembrar que a gente tem que a gente usa o folclore, ou pelo menos que a gente tem cultura, até a gente ser confrontado com alguém diferente, né? Então, às vezes, é muito comum a gente apontar o outro como um ser cultural. Olha como, por exemplo, as tribos indígenas, elas têm uma roupa diferente, elas se vestem de uma forma diferente, elas lidam diferente com o espaço. Mas a gente esquece que, por exemplo, a gente usa calça jeans. A calça jeans é uma forma da nossa manifestação cultural também. Então, isso que é muito interessante. A gente consegue ver o folclore sempre, mas como ele está muito próximo de nós, é um pouco mais difícil a gente lembrar que a gente também faz folclore o tempo todo, né? Você falou algo interessante com relação à cultura e com relação ao folclore, né? Muita gente faz essa separação de que isso aqui é folclore, isso aqui é cultura, e um está inserido dentro do outro. Existe uma separação entre cultura e folclore? Como que a sociedade enxerga essas duas palavras, essas duas temáticas que são colocadas de uma forma assim, bem diferenciada para a população? Sim. Acho que assim, entre o que a população percebe, o que às vezes a academia, né, a universidade percebe, são coisas um pouco diferentes. Quando a gente coloca, às vezes, para a população, a cultura e o folclore, eles são mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente joga já para o âmbito acadêmico, o folclore estaria dentro da manifestação cultural, que está dentro da cultura. Mas não existe exatamente uma cisão, né? Não tem essa separação. É sempre uma coisa que um permeia o outro. Às vezes é muito comum também a gente ouvir, né, nas ruas, então conversando, o pessoal fala assim, tal coisa é uma lenda, é um folclore, é um mito, às vezes de uma forma pejorativa, de uma forma ruim, né, como se fosse alguma coisa que não existe, que está longe da realidade. Mas não necessariamente, né, isso, infelizmente é uma forma de tratar o folclore de uma forma menor, sendo que a gente está vivenciando ele o tempo todo, né, a forma como a gente faz as nossas festas na região, como a gente brinca, tudo isso está dentro do nosso folclore. E a gente percebe isso quando a gente vai para outras regiões, né? Mesmo no estado de São Paulo, que elas perdem assim, essa coisa, ela perde um pouco do costume que a gente tem e se torna uma coisa diferente, né? Um caso até engraçado que já aconteceu comigo é que quando eu fui sair de São José
para estudar em Araraquara, e nós fomos em uma festa junina, eu descobri que em Araraquara não tem bolinho caipira. E para mim foi uma surpresa, que eu falei assim, como assim, festa junina precisa de bolinho caipira, né? E o bolinho caipira é daqui de Jacareí, né, enquanto patrimônio imaterial, e ele permeia as nossas cidades. Então o folclore e a cultura, eles estão sempre muito entramados mesmo, eles estão dentro das nossas práticas do cotidiano e às vezes a gente não percebe. Você falou algo interessante também com relação ao que as pessoas pensam, a percepção das pessoas, que eu não sei se eu estou errado, me corrija, por favor, porque quando a gente ouvia na escola, né, falar em folclore, aí traziam as lendas, ficou na minha imaginação que folclore é algo que realmente não existe. Né? Depois que você acaba tendo uma percepção, ainda enquanto criança, né, adolescente, folclore são aquelas histórias, são as lendas, coisas que não existem. Por que você acha que chegou essa disseminação dessa questão do que é, do significado, e como hoje, né, nos dias de hoje, as pessoas, né, até passado na própria escola, o folclore ele é passado para as crianças e para os adolescentes? Vamos lá. Eu acho que são vários elementos aí, né? Mas o que eu consigo perceber? Às vezes a gente tende na nossa sociedade mesmo a buscar uma verdade. E a verdade viria a partir do que a gente considera uma prática, assim, de formar a verdade. Né? E essa formação, em geral, ela vem pela ciência. Então, que é o que hoje a gente acredita. Quando a gente coloca para outros tempos, você tinha outras formas de formar a verdade. Então, que seria a partir da experiência dos mais velhos, do contato entre as gerações, que daí vem as lendas. Porque assim, não é como se a lenda ou o mito ela fosse uma mentira. Mas a forma como ela se expressa é diferente da ciência. A ciência ela vai querer provar por fatos. Tem lobisomem ou não tem lobisomem? Entendeu? Quando a gente já coloca para as lendas, para os mitos, a gente tem que entender eles como um autor mesmo das ciências sociais coloca, da antropologia, que é o Lévi-Strauss. Ele fala que os mitos eles são bons para pensar. Então, a nossa intenção com as lendas e com os mitos é isso, é trazer essa coisa tanto do imaginário, né, principalmente para as crianças, né, você brincar com as lendas, trazer esses personagens das nossas lendas, eles ajudam a gente a criar um imaginário, a entender e também a se relacionar com esse mundo à nossa volta. Quando principalmente não existia a ciência, às vezes, para explicar alguns fenômenos. E também porque o foco da lenda não é provar, cadê o Saci? Não importa cadê o Saci. Quando existiu mesmo? Quem viu? Quando existiu, exatamente. Quando surgiu aquela história, né? Isso já vai para o que a gente chama do tempo mítico. Não importa quando surgiu, o que importa é o que aquela história fala pra gente. Né? O que essa história traz de valores, traz de experiências, que esse é o foco da lenda e dessa transmissão das gerações mesmo. Né? Que seria isso, é conseguir guiar as gerações mais novas para entender como se relaciona, né, com aquele espaço, por exemplo, com o espaço do Vale do Paraíba, como a gente lida, por exemplo, com o nosso rio. Tem que tomar cuidado com o rio também, porque tem uma cobra dentro do rio. A gente tem que tomar cuidado. Se você provocar a cobra, é possível que venha uma cobra, um jacaré, né, atrás de você. Então é isso, como se você se relaciona com isso, como você interage com tudo que está à sua volta. É isso que a lenda ela traz pra gente. Acho que isso é importante também da gente conseguir trabalhar elas dentro da escola. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas duas lendas que você citou aí, que pertencem aqui à cidade de Jacareí. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é folclore. Estamos recebendo aqui ela que é antropóloga e também cientista social, Letícia Rodrigues. Letícia, podemos então, dentro desse conjunto daquilo que você falou, falar que, como é dito, aliás, que que o folclore é a ciência das tradições. E o que significa de fato isso? Fica à vontade, pode tomar à vontade aí. O folclore ele pode ser dito como ciência das tradições. E o que significa isso? Vamos lá. O folclore, o estudo do folclore, ele está dentro, não apenas, né, mas ele também está dentro da antropologia. Esse estudo da tradição, né, das várias tradições e manifestações culturais, ele vai realmente ajudar a entender como o ser humano vai se relacionar em vários aspectos. Então, o folclore ele vai abranger a parte linguística, ele vai abranger a parte mágica e das religiões, ele vai conseguir abranger a parte da ergologia, que seria a própria o fazer
né, que seriam, por exemplo, das nossas figureiras de Taubaté, aquilo é uma parte do nosso folclore dentro da ergologia, que é a parte da cerâmica, do artesanato. Então, a função então, do folclore também, enquanto ciência, ele vai abordar a antropologia, a história, outras áreas também. Vai ser isso, vai ser conseguir entender o porquê daquelas manifestações, o como elas acontecem e como elas se relacionam com a cultura de um certo povo. E às vezes assim, pode parecer um pouco estranho, né? Para que estudar uma cultura? Mas também para preservá-la, mas não apenas preservá-la de manter ela estática, né? De parada, assim, vamos colocar ela quietinha aqui em cima da mesa, ninguém mexe. Não, é de se relacionar com ela, porque a cultura ela vai estar sempre mudando, porque surgem novas experiências e a gente precisa se adaptar a elas também, né? Então, por exemplo, como é que a gente vai conseguir então agora lidar, por exemplo, as figureiras de Taubaté e a tecnologia? Né? Como é que a gente consegue pensar uma impressora 3D e uma figureira? Né? Então, são elementos que o próprio folclore vai conseguir lidar, ou pelo menos esclarecer e estudar a partir daí. Como a gente consegue se relacionar com uma cultura que vem de uma máquina e uma cultura que vem de uma pessoa. Entendi. Né? Agora, com relação a tudo que podemos considerar que tudo que é produzido pela população hoje, atualmente, ela pode ser considerada folclore, ou aquilo que foi produzido no passado, tudo aquilo que foi produzido no passado é considerado folclore? Sim e não. Explique, por favor. Exatamente. Porque assim, o folclore, ele costuma ganhar assim, definições, né? Quem define? Tanto a própria população, que vivencia aquilo e começa a notar diferenças, né, com relação a outras regiões, e aí começa a preservar aquilo enquanto seu, né, e tanto também alguns outros órgãos, por exemplo, o IPHAN, que vai ser o Instituto de Patrimônio Histórico do Brasil, e também, por exemplo, a Unesco. Então, todos eles vão conseguir definir de uma certa forma o que vai ser o folclore. Não é qualquer prática cultural que vai ser folclore, né? O folclore, ele precisa, pelo menos para a Unesco, ele vai precisar ter uma tradição, ele vai precisar ter também uma aceitação coletiva e o que eles vão chamar de uma funcionalidade. Ou seja, não quer dizer que o folclore vai ter que ser funcional, objetivo, não é isso. É questão de, as pessoas se identificam com essa prática, se a gente for falar, né? Aqui em Jacareí, as pessoas se identificam com as lendas daqui de Jacareí, todo mundo sabe que tem jacaré no Rio, né? É esse tipo de coisa. Por exemplo, o que isso faz, a funcionalidade, como que isso faz as pessoas lidarem com a cidade, como que ela faz a pessoa lidar com o Rio. Então seria nesse sentido. Nem tudo que a gente faz vai virar folclore, mas muito do que a gente faz hoje nem percebe que está fazendo, porque o folclore é isso, a cultura, né, de uma forma geral, ela é entramada na gente, a gente não percebe. Então você vai fazendo práticas culturais, você tem práticas culturais que depois de muito tempo alguém vai surgir, um antropólogo feliz e vai querer estudar você e falar assim, olha aqui que legal, eles usam terno para fazer uma entrevista. Entendeu? Isso por quê? Porque os costumes vão mudando. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê a diferença de nós mesmos, né? Enquanto alguns outros costumes acabam se perdendo. Então, é isso. O folclore, assim, ele é muito relacionado ao passado, mas ele não só é relacionado ao passado, porque eles têm que estar vivo hoje para continuar se tornando folclore. Né? Ele tem que fazer sentido hoje também. E por isso ele vai variando, vai se adaptando, e a gente vai interferindo nele e ele interferindo na gente. Muito bem, agora, voltando um pouquinho na origem, né, esse nome folclore que apareceu, se não me engano, no século XIX ainda, né, a primeira vez que foi pronunciado, como que se deu a essa definição? Fala um pouquinho pra gente de como se chegou a essa definição que trouxe aí e traz pra gente tanta coisa hoje dentro do estudo daquilo de um povo, né? Sim, quando o folclore começa a se colocar enquanto um conceito mesmo, né, foi inclusive no próprio dia 22 de agosto, ele vai ser colocado por um inglês, o William Thoms, acho que é assim que se pronuncia. Isso mesmo. E o que acontece? Ele traz, o século XIX ele já está permeado dessa busca não só do diferente, mas de entender o diferente. Ele, inclusive, vai ser quando começam a surgir várias ciências sociais, como a sociologia, no final do século XIX já vem a antropologia. Então, são esses estudos do diferente para entender por que algumas pessoas fazem de uma forma, porque outras fazem de outra.
E às vezes esse diferente não pode estar não precisa, né, estar tão longe, né? Quando a gente fala de século XIX, a gente está falando ainda de colonizações. Mas não só. A gente está falando também do redescobrimento de culturas populares dentro da própria Inglaterra, dentro da própria França. Então, o surgimento, acho que desse conceito vai ser isso. Vai ser entender como as pessoas conseguem interagir com o espaço, com a sua vida, e como às vezes sem a própria ciência da forma como eles conheciam, como a gente conhece hoje, elas conseguem entender o mundo. Por que o sol nasce ou o sol se põe, por que o rio às vezes alaga ou não alaga, e isso vai interferindo em como as pessoas vivem também. Então os estudiosos eles vão para conseguir compreender essa parte. Agora, isso aconteceu no século XIX. Nos séculos anteriores, eu acho que muita coisa do folclore aconteceu, obviamente. Sim. Como que fica a história, então, a partir do século XIX que começou-se, digamos assim, ao estudo mais profundo, a reunir essa visão do folclore? Como é que fica a história antes do século XIX? Vamos lá. A gente vai ter, então, acho que dois elementos. Sempre tem aquelas pessoas que vão estudar por ser uma curiosidade, tanto que é muito comum a gente ver principalmente nas famílias mais nobres, né, e nas monarquias mesmo da Europa, eles fazerem museus de curiosidades. Então, com as expedições, com as grandes navegações e a colonização do todo mundo, praticamente, pela Europa, eles vão trazendo as coisas diferentes. Então, assim, era muito comum você encontrar aqueles mantos indígenas, todos bordados com penas, em museus de curiosidades na Europa, sendo que eles foram produzidos aqui. Então, a intenção, acho que, do folclore, nessa época, ele não vai realmente ganhar esse nome. Algumas pessoas vão se dedicar ao estudo deles, mas talvez não tão sistematicamente, né, tão organizado quanto a gente vê no século XIX. Por isso que, realmente, o século XIX ele funda, né, essas ciências por essa organização do conhecimento. E o que a gente também, infelizmente, vê é a parte da supressão de algumas culturas. Então, de considerar sua cultura diferente da minha, então uma cultura vai ter que ser melhor que a outra. Era diferente para eles e difícil para eles entenderem que todas as culturas têm o mesmo valor e têm o mesmo peso cultural, né? Então, que elas podem conviver sem precisar se anular. Então, assim, realmente, muitas manifestações culturais vão ser anuladas, seja por preconceito étnico, seja por preconceito religioso, algumas coisas vão se perdendo. É comum que os historiadores, principalmente, vão pesquisar em livros antigos ou em diários mesmo de navegantes para conseguir entender como era a cultura de alguns povos que já não existem mais. Agora, você acha, na sua percepção como especialista, inclusive, que hoje o folclore está sendo meio que esquecido por conta da tecnologia, por conta de como se vive hoje? Qual é a sua percepção com relação ao folclore nos dias de hoje? Olha, se respirar aí quer dizer muita coisa já, né? Vamos tentar resumir. Não, eu acho que o folclore ele não vai desaparecer, né? Até porque a gente tem estudiosos que vão falar isso mesmo. Um deles é muito interessante, chama Marshall Sahlins, e ele fala isso, que a gente não tem como falar que uma cultura desaparece, né? A gente vai ter interações entre culturas, e elas vão interferir uma na outra. Mesmo quando a gente tem, por exemplo, o caso da colonização, né, o colonizador ele também sai impactado. Então, as culturas sobrevivem dentro umas das outras e vão se modificando. Eu acredito que hoje em dia é diferente a forma como a gente lida com o folclore do que antigamente. Antigamente era mais comum que você sentasse, às vezes, com as gerações mais velhas e eles contassem histórias. Hoje em dia, a gente percebe que assim, existe tanto uma certa dissociação, ou então um afastamento entre as gerações, também por muitas coisas que a gente faz. Mas não tem como a gente falar que o folclore vai desaparecer exatamente porque a gente faz ele o tempo todo, né? E a parte, pelo menos positiva também, que a gente tem hoje é que com os estudos do folclore, a gente tem eles documentados. Então, quando a gente tem uma curiosidade, você consegue jogar na internet e perguntar, mas eu não lembro como que é a lenda da cobra grande, daquele jacaré. Você joga na internet e você consegue lembrar quais são as várias versões daquele mito, daquela lenda e como isso se relaciona. Eu acho que, realmente, a parte do folclore, infelizmente, ela começa a ficar muito restrita. Por exemplo, vamos falar do folclore na escola só no mês de agosto.
entendeu? Que às vezes é o comum, Sim. porque também o currículo é muito grande, mas seria interessante que a gente conseguisse realmente mostrar para os estudantes, principalmente, que a gente faz práticas culturais o tempo todo. A gente faz folclore o tempo todo, a gente vive com esse folclore lado a lado. A gente só às vezes não lembra. Então, tanto que todo mundo conhece o Saci, né? Então, assim, são coisas que elas vão voltando, mas às vezes a forma como a gente se relaciona com elas é diferente. E seria interessante, às vezes, discuti-las um pouco mais, também mostrar em que momentos elas estão presentes ou também estão ausentes da nossa vida. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. O nosso tema de hoje é folclore. Estamos conversando com ela que é antropóloga e cientista social, Letícia Rodrigues. Uma pausa para o intervalo, já já a gente volta falando sobre as lendas, o folclore aqui da nossa cidade. Ela vai falar um pouquinho sobre a lenda da Cobra Grande, do Jacarezão e outras mais. Continue com a gente volta já.